Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vitória do canal Fala Vives e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas matérias no meu primeiro semestre de enfermagem. Eu acabei fazendo, na verdade, um roteiro e eu vou começar com anatomia e histologia. Todo curso de saúde tem essas duas matérias. O diferencial onde eu estudo é que essas duas matérias elas são englobadas em uma matéria só, que se chama CBIE, Ciências Básicas Integradas para Enfermagem. Né? Porque a gente tem CBIE 2 e CBIE 3. Mas no primeiro semestre, obviamente, temos a 1. E aí a gente tem aula de anatomia, então a gente tem tanto a teórica quanto a prática também. E temos histologia, que a gente vai estudar os tecidos, as células que compõem os tecidos. Também temos tanto teórica quanto prática. A prova, queridos, a prova é no mesmo dia. E a média é a soma das duas dividido por 2, eu acho, se não me engano. No dia da prova acontecia assim: você chegava de manhã, ia pra sala de aula e rezava. Rezava muito, porque ou você tinha estudado direito pra uma ou pra outra, né? Era bem isso. Próxima matéria, bioquímica, tá ficando cada vez pior, assim. Bioquímica, lá no IQ, na cidade universitária. Então, eu não tive problemas com essa matéria, vou ser bem sincera. Eu fui bem na primeira prova, não estudei direito pra segunda e fui bem. Porém, eu já tinha feito, né? Eu já tinha feito bioquímica na minha primeira faculdade, que eu entrei. Eu podia ter pedido aproveitamento de estudo, só que eu falei, primeiro semestre, cara, vamos lá fazer, divertido, momento, né? Aumentar a média. Eu consegui aumentar. Mas, eu faltei mais do que fui, né? Então, não adiantou muita coisa. Mas, mas assim, o meu conselho que eu dou pra quem não vai ver a matéria pela primeira vez, primeiro, não falte. Segundo, não esqueça de sempre estudar essa matéria. Se você não ficar em dia com ela, quando você for assistir a próxima aula, você não vai entender direito o que está acontecendo. E aí uma coisa vai, entendeu? Vai embolando a outra, que vai embolando a outra, vai chegar na prova e você não vai conseguir fazer. Então, meu conselho é: estudem toda semana essa matéria, não deixe acumular. A próxima matéria, Sociologia, que também foi na cidade universitária, foi na FEFELET. Essa matéria a gente viu os teóricos da sociologia. Assim, eu não sou muito fã de sociologia, né? Então pra mim foi bem assim, quero morrer. Mas muita gente da minha sala gosta, porque na minha época do ensino médio eu não tive sociologia. Então a galera que é mais nova chegou lá e, sabia tudo, sabe? Sabia muito sobre os teóricos, porque cai nos vestibulares, né? E aí eu ficava me brisando, mas, gente, é de boas, bem de boa. A avaliação foi por meio de seminário e trabalho. E os temas foram muito bons mesmo. Sim, uma matéria muito boa, gostei. Gostei, não gostei, né? É que assim, eu gostei, mas é meio parada, entendeu? Próxima matéria, epidemiologia. Epidemiologia, eu tive essa matéria na Faculdade de Saúde Pública, que fica nas clínicas, perto da Escola de Enfermagem, perto da Faculdade de Medicina. Então a gente aprende os modos como as doenças são distribuídas, os tipos de estudos epidemiológicos, a gente até teve que fazer trabalho sobre isso. Então cada grupo ficou com um tipo de estudo que a gente teve que analisar, enfim, apresentar. E esse foi praticamente a avaliação da disciplina. Eu não lembro se eu fiz prova dessa disciplina. Continuando ainda na Faculdade de Saúde Pública, eu tive a matéria de Estatística da Saúde. Essa matéria é dividida em 2, na verdade. 2 blocos dentro da mesma matéria. O primeiro bloco no meu ano foi sobre indicadores de saúde, eventos vitais. A segunda parte da matéria foi as continhas, né? Então a gente aprendeu, né? Probabilidade, amostragem, os tipos de gráficos, tem uns gráficos diferentes que a gente aprende, assim, foi bem de boa essa matéria, assim, nada demais, não se preocupem. Tem matérias piores para vocês se preocuparem. Agora chegando até que enfim na escola de enfermagem, nós temos 2 matérias no primeiro semestre lá. A primeira se chama Necessidades em Saúde. A gente aprende a avaliar as necessidades que as pessoas têm nos seus grupos socioeconômicos. Então, uma pessoa que mora na periferia, ela não tem as mesmas necessidades lá, que mora em Pinheiros, por exemplo, sabe? Então a gente acaba avaliando o indivíduo antes da gente avaliar a doença. Então a gente avalia os fatores que podem levar aquela pessoa a ficar doente e as diferenças entre cada classe social. Isso é muito interessante. Essa matéria, a grande maioria da enfermagem gosta muito da matéria.
Os pontos em que a maioria das pessoas não gostam é que essa matéria dura a segunda-feira inteira. Então, assim, ficou muita coisa repetitiva. E como a gente está no primeiro ano, acontece que a gente está preocupado com bioquímica, com anatomia, com histologia, então a gente acaba estudando essas matérias no meio da aula de, né, meio da aula de necessidades. Então, assim, a aula rendia bastante, porém, sei lá, parecia às vezes que você estava ouvindo a mesma coisa sempre, sabe? A outra matéria foi enfermagem como prática social. Essa matéria também foi dividida em 2 blocos. No primeiro bloco foi com o professor que contou a história da enfermagem, assim, contou, né? Ele dividiu a sala em grupos e sorteou. Então cada grupo apresentou um momento da enfermagem, da história da enfermagem. O meu grupo ficou com a Florence Nightingale. Eu vou tentar colocar uma foto aqui do meu grupo. Então a gente apresentou um teatro sobre a Florence, na verdade foi um talk show. O professor gostou tanto que ele convidou a gente para apresentar essa peça no HU e na semana de enfermagem. Então a gente acabou apresentando para a diretora, para o pessoal do HU, enfim. A segunda parte dessa matéria foi sobre como a enfermagem ela é vista pela sociedade atualmente. Então eu acabei fazendo um post no meu Instagram. Então se você tiver afim, eu vou deixar aqui em algum lugar o meu Instagram. Dá uma olhada lá. O nome do post é... Esqueci. Ai, amiga, esqueci o nome. Bom, você entra lá no meu Instagram, vai estar lá. É só vocês darem uma olhadinha que vocês acham super rápido. E é muito interessante porque a gente comentou sobre o estereótipo do profissional, o enfermeiro, na sociedade. Foi muito legal, essa aula foi animal, assim, gostei muito, muito mesmo. E, gente, basicamente essas foram as matérias, então eu acabei tendo 7 matérias no meu primeiro semestre. As únicas vezes que eu realmente me senti dentro da profissão de enfermagem foi quando a gente foi visitar uma UBS na matéria de necessidades em saúde. A gente foi em grupos, né, a professora separou a sala em grupos grandes. Dentro desses grupos grandes foram divididos em 2 grupos. E aí cada um foi um dia. O meu grupo, aí dentro desse meu grupo pequeno, a professora acabou dividindo em duplas. E aí a gente andou com os agentes de saúde e entramos nas casas de 2 pacientes. Então cada dupla ficou com 2 pacientes. E a gente tinha uma lista para entrevistar e tal, e mano, foi assim, maravilhoso, muito bom. Enfim, eu amei. Eu acho que isso foi o mais próximo que a gente chegou no primeiro semestre, né, da profissão mesmo. Mas assim, primeiro semestre, acho que qualquer faculdade é muito difícil você já colocar a mão na massa, porque você tem que aprender a base da saúde, a base teórica, né, de como funciona o corpo, para depois ir para a base teórica da enfermagem e aí sim você ir para o ser humano, né. Então, assim, eu gostei muito do primeiro semestre, assim, na verdade, gostei demais. E eu gostei mais ainda quando eu fui pro segundo semestre, que aí eu vou contar no próximo vídeo. Então, se você gostou desse, deixa seu like, qualquer dúvida, me mande um comentário, me siga no Instagram e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo.